Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Estilo Saúde aqui da Urban TV. Meu nome é Natasha, eu sou nutricionista e hoje vamos falar sobre síndrome do ovário policístico. E como convidada, temos a nutricionista Bianca Viganigo. Oi, Natasha, tudo bem? Tudo bem a todos? Primeiro, quero te agradecer pelo convite, né, de estar aqui. Para mim é sempre uma honra poder falar um pouquinho sobre o que eu sei, sobre o meu trabalho, na tentativa de alcançar mais mulheres, né, para que elas realmente se entendam, se conheçam e a gente possa ajudar um pouquinho mais, né? Então, hoje meu foco é trabalhar com saúde da mulher, nos atendimentos clínicos, que por conta da pandemia estão acontecendo todos online, né? Então, eu trabalho com saúde da mulher, mulheres que tentam engravidar, que querem realmente cuidar dessa gestação mais saudável, que tem síndrome de ovário policístico, endometriose, menopausa, né? Todos os ciclos aí que a gente sabe que a mulher sofre e cada fase da vida a nutrição é importante. Então, meu objetivo é realmente ajudar essas mulheres, né? Então, eu tenho capacitação também em modulação nutricional, pós-graduação em nutrição clínica funcional. Então, gosto de trabalhar com essa visão ampla, né, de olhar a paciente como um todo, realmente levar em consideração o comportamento, hábito, as preferências, emoções, né, que a gente sempre está ali naquele turbilhão de emoções, isso tudo faz parte, né, e é levado em conta na hora da gente realmente fazer esse trabalho, ajudar ela a resgatar mais a autoestima, a qualidade de vida, né, então acho que é bem legal poder estar aqui falando um pouquinho sobre isso também. E o que é essa síndrome do ovário policístico, né? Que muita gente não conhece, né? Uhum. Sim, a síndrome de ovário policístico, né, o SOP ali para os mais íntimos, né, é na verdade então uma doença feminina, né, obviamente, causada ali por uma alteração hormonal, então ela é uma síndrome endócrina, né, tem alterações de hormônios e realmente conversando até com ginecologistas, com endocrinologistas, a gente vê o quanto está crescendo realmente mulheres que têm a síndrome de ovário policístico, né, o quanto cada vez mais tem aparecido. Então, tanto às vezes a gente não sabe, né? Se é porque as mulheres estão se conhecendo mais, se ouvindo mais, percebendo seus sintomas e buscando realmente estar identificando o que que é, ou se realmente pelo estilo de vida, né, por uma série de fatores, está realmente acometendo cada vez mais mulheres, né? Mas o fato é que é sim muito comum, muitas mulheres nem sabem que tem, e ela é realmente essa desordem endócrina, né? Caracterizada aí pelas alterações hormonais, principalmente os hormônios androgênicos, né? Que a gente chama de os mais conhecidos como hormônios femininos, masculinos, como a testosterona, por exemplo. Então a gente sabe que homens têm a testosterona mais acima, né? Níveis maiores, as mulheres também têm, mas um nível um pouquinho menor. E nas mulheres com síndrome de ovário policístico, elas têm uma alteração hormonal que esses hormônios de testosterona, entre outros, estão ainda um pouquinho acima do que seria o normal para as mulheres. Né? Então, essa série de hormônios alterados, insulina, testosterona, né? LH, FSH, eles estão todos alterados e vão causando realmente essa série de sintomas, né? E uma coisa que eu sempre gosto de explicar também, Natasha, é o que não é a síndrome, né? Porque, embora ela tenha esse nome de síndrome de ovário policístico, a gente precisa entender que a síndrome de ovário policístico não é uma doença específica dos ovários, né? Não é caracterizada só pelo ovário policístico ou não. Ela é realmente uma síndrome, como eu disse, com alterações hormonais, então alterações metabólicas, todos os órgãos podem ser afetados por essa síndrome, né? E já foi considerada assim, de origem realmente uma doença do sistema reprodutor feminino, mas hoje a gente vê como ela é ampla. Então, ter ovários policísticos ou não é apenas uma das características da síndrome. Então, às vezes causa essa confusão por causa do nome, né? E outra coisa também que é importante de lembrar sempre é que as mulheres, elas normalmente, né, existe uma etapa do nosso ciclo menstrual que a gente tem a formação de cisto no ovário. Então, nossos ovários vão recrutar ali folículos, eles vão ficar ali passando por alguns estágios, vão amadurecer para dar origem ao óvulo. Isso é normal. Então, às vezes, alguma mulher vai fazer ultrassom ali em determinada fase do ciclo e pode aparecer cisto ali no ovário. Isso não quer dizer que ela tenha síndrome, porque existem outras características que a gente também está identificando isso, né? E ao mesmo tempo, ali, na síndrome de ovário policístico, por conta dessas alterações hormonais, esse ovário ele acaba recrutando mais folículos do que o normal e impedindo a maturação deles. Então, esses cistos ali, esses folículos, acabam ficando ali presos no ovário e vão ficando ali ciclo após ciclo. Por isso que na síndrome de ovário policístico a gente tem a presença. Mas, como eu disse, o ovário é apenas um dos órgãos dos tecidos que pode sofrer as consequências. Então, determinadas mulheres, pode ser que essa síndrome não chegou ao ponto de afetar o ovário,
então pode ser que ele ainda esteja funcionando normalmente e não tenha aparecido ainda cistos, né? Então, assim, resumindo, uma mulher pode ter cisto no ovário e não ter síndrome de ovário policístico, ao mesmo tempo que mulheres que têm síndrome de ovário policístico, né, podem realmente não ter o cisto no ovário, né? Então acaba causando essa confusão e a gente precisa deixar bem claro, né? Mas de forma geral, então, respondendo a tua pergunta, a síndrome de ovário policístico é essa doença, né, endócrino, com alterações, então, metabólicas, né, por conta dessas alterações realmente hormonais que vão causando toda uma série de sintomas nessa mulher. E o que costuma causar a síndrome do ovário policístico? Ela tem uma causa? Então, as causas ainda elas são um pouco debatidas, né? A gente não tem uma causa certa, né? Existe ainda essa discussão de quais poderiam ser as causas que realmente levam ao surgimento da doença. Hoje, o que a gente tem aí de fatores que estão mais associados e são sendo discutidos como possíveis causas, a gente tem principalmente destacando a questão de história familiar, né? Então, uma forte ali, tendência genética. Então, a gente sabe que mulheres que têm síndrome de ovário policístico têm mais chance de ter filhas que vão vir a desenvolver síndrome de ovário policístico. Então, se você tem síndrome de ovário policístico e já tem uma filha, tudo que a gente vai falar aqui serve tanto para tratar a síndrome quanto também para prevenir, né? Pensando na prevenção. E sabendo que se sua mãe tem síndrome de ovário policístico, você precisa realmente de um cuidado, porque as suas chances de desenvolver a síndrome também é maior, né? Então, tem essa questão, essa genética mesmo, né? Essa história familiar. Outra questão também sendo discutida é em relação aos hábitos alimentares inadequados mesmo, né? Porque o que acontece? Além desse testosterona, desses hormônios masculinos que a gente chama que estão alterados, insulina, né? Também é um hormônio que altera na síndrome de ovário policístico. E os hábitos alimentares inadequados, o excesso de carboidrato refinado, né, esses hábitos aí desregulados, levam a uma alteração no funcionamento da insulina, criando uma resistência à insulina, né? Isso pode ser também uma origem ali, uma causa possível para o desenvolvimento da síndrome, né? Então, o que é essa resistência à insulina? É quando a gente, né, assim, bem resumidamente falando, é quando a gente tem a insulina, ela precisa se ligar às células para que a glicose possa entrar nessas células, né? E quando a gente tem essa resistência à insulina, essa insulina se liga à célula, mas a célula não entende, ela não responde e acaba não entrando realmente a glicose na célula, que é onde ela deveria estar, né? Acaba ficando circulando ali no sangue e ali aumenta a glicose, aumenta essa insulina, né? E cria essa resistência. Então, a resistência à insulina também pode levar à síndrome de ovário policístico. A gente sabe como a alimentação altera esse funcionamento, né? Outra questão também é o estilo de vida. Então, sedentarismo, hábitos alimentares inadequados, o próprio estresse, porque isso vai levar a aumento de peso. O aumento de peso também está associado com resistência à insulina, né? Também alterações hormonais também podem vir a causar, né? E outra questão também que se discute bem forte hoje é em relação aos poluentes ambientais. Então, agrotóxicos, né, essas substâncias aí, plásticos, as toxinas, metais tóxicos, tudo isso que são disruptores endócrinos, né, que a gente chama, que causam alterações no funcionamento dos nossos hormônios, então também podendo gerar ali uma certa bagunça e, contribuindo para essa alteração hormonal. Então, assim, claro que a gente não tem exatamente certo qual deles, né, mas no fim a gente tem que cuidar com tudo, né? Então, são vários aí sendo discutidos como possíveis causas da síndrome de ovário policístico. E tem algum sintoma específico que essas mulheres costumam ter, até para procurar por ajuda, né? Procurar um diagnóstico? Sim, sim, existe assim os sintomas que a gente chama de sintomas clínicos, né? Que é aqueles que realmente o nosso corpo vai dando aqueles sinais, né? Que a mulher realmente pode começar a observar, prestar atenção, para ver se tem, né? Então, quais são os principais? Existem vários aqui, né, trouxe os principais que a gente pode realmente prestar mais atenção. Em relação a fluxo menstrual, então, mulheres que têm ausência do fluxo menstrual, então, por exemplo, passa mais de 2, 3 meses sem menstruar, né? Isso não é normal, a gente precisa realmente de fluxo regular, que vem ali todo mês, né? Claro que não é o ciclo, às vezes, 28 dias ali certinho, mas ele precisa ter uma regularidade. Então, quando a gente tem essa ausência de fluxo menstrual, é um alerta. No mesmo caso, ali também esses fluxos muito irregulares. Às vezes a menstruação vem um mês, aí passa 1, 2 meses sem vir, aí volta a vir de novo, né? Ciclos muito longos, então, de às vezes 33, 35, 36 dias,
né, também já começa a ser algo que a gente precisa ficar alerta para começar a suspeitar. Né? Então, essa é a questão de ciclo menstrual bem forte também para prestar atenção. Outros sintomas são relacionados ao aumento de testosterona nessa mulher, né? Então, tem aquelas características mais masculinizadas que a gente fala, né? Que são características que na mulher não é tão comum, como, por exemplo, o crescimento de pelos em algumas regiões do corpo, que na mulher, né, acaba não acontecendo, não sendo normal. Então, por exemplo, crescimento de pelo na parte aqui, assim, do queixo, às vezes no buço, né, nesse bigode chinês que a gente chama, na região de seio das mamas, ali naquela linhazinha que a gente tem abaixo do umbigo, uma linha vertical, né, acaba crescendo pelo nas costas. E assim, tem mulheres que não é um absurdo, né? Ah, nossa, um monte de pelo nascendo. Não, às vezes é um ou outro pelinho um pouquinho mais grosso, um pouquinho mais escuro que sempre vem, né? E nessas regiões a gente acaba também prestando mais atenção, ficando mais alerta, né? Outra coisa também relacionada é aumento de oleosidade, que também é característica de testosterona alta. Então, a pele muito oleosa, o cabelo muito oleoso, queda de cabelo, né? A mulher que realmente tem muita queda também pode ser considerada ali um sintoma para ficar alerta. Aparecimento de acne, bem comum também. E a acne tem um lugar mais específico, né? Essas acnes que vêm na região aqui assim abaixo da bochecha, região de queixo, é bem característico dessas alterações hormonais, às vezes nas costas também aparecendo. Outra questão, mulheres que têm muita facilidade para ganhar peso e essa dificuldade para perder. Então, estão sempre ali lutando com a balança, né? Porque realmente, por conta da resistência à insulina, né, a gente tem essa tendência a aumentar o peso. Então, realmente é uma coisa, um fator também que pode estar acontecendo. A própria compulsão por doce, né? Porque como a gente não tem essa glicose entrando na célula, a célula fica ali pedindo por comida, né? Porque tem glicose, tem energia para a célula no sangue e não dentro dela, onde deveria estar para ela poder usar, né? Então ela acaba não entendendo e acaba pedindo mais comida, né? Que é carboidrato. Então aquela mulher que tem muita vontade de doce também pode estar desconfiando. A própria infertilidade, né? Aquelas que tentam engravidar há muitos anos, ficam ali, às vezes acabam engravida, mas acaba abortando, né? Não consegue sustentar a gestação, né? Muito característica essa infertilidade, até por conta dos ciclos que são totalmente irregulares, né? Então, acaba ali alterando também todas as alterações hormonais. E também mulheres que tendem a ser mais ansiosas, mais sintomas mais emotivos, mais depressivas, né? Esses são alguns dos principais, né? Sintomas que a gente poderia destacar. É claro que não é o único exclusivamente, nenhum deles é exclusivamente da síndrome de ovário policístico, não é ter um sintoma que quer dizer então que eu tenho, né? A gente tem que fazer toda uma avaliação, mas são sintomas comuns de aparecerem, às vezes não tem todos, mas que a gente pode já ficar alerta, a gente já pode ir prestando mais atenção. E se a gente desconfiar realmente, né, buscar o auxílio aí de um profissional. Sendo essa síndrome do ovário policístico, né, uma doença metabólica, se a pessoa não tratar ou demorar muito para tratar, corre o risco de aumentar ou ter alguma outra doença? Como é que funciona? Sim, justamente, né, ela não é uma doença só do ovário, né, então a gente tem que entender que realmente hormônio ele circula, é sistêmico, então vários outros tecidos ali também podem ser atingidos e sofrer com esses prejuízos, né? Então pode sim ter agravamentos, as mulheres que têm síndrome de ovário policístico e não tratam, né, não fazem o tratamento adequado, acabam ali às vezes não sabendo o que tem, não buscando o tratamento certo, essas mulheres têm mais chance sim de desenvolver algumas outras doenças secundárias, né? Então, tem mais chances de desenvolver diabetes tipo 2, até por conta dessa resistência à insulina que vai se agravando, né? Então, vai indo para uma pré-diabetes, até que realmente acaba, né, acontecendo diabetes tipo 2. Próprias alterações cardiovasculares, então, no perfil lipídico, né? Colesterol aumentado, triglicerídeo aumentado, LDL, tudo isso também altera. Pressão arterial mais alta também pode acontecer também. Tem mais chance de desenvolver estetose hepática, né, que é a famosa gordura no fígado. Então, essas mulheres com SOP também tendem a desenvolver mais. Síndrome metabólica, né, que é um conjunto de coisas ali, de sintomas, de características que vão acontecendo. Própria obesidade, né, também pode estar levando. A infertilidade, que não deixa de ser uma complicação, nem todas as mulheres com SOP, né, vão ter a infertilidade, né, vão estar nesse nível de agravamento. Mas se não for tratado, isso pode vir a acontecer sim.
além desses transtornos emocionais que podem ser agravados e evoluir para uma depressão, algo mais sério mesmo, e realmente todo o quadro inflamatório que a doença gera, né? Quando a gente não trata, a gente sabe que essas alterações hormonais vão repercutindo em outras coisas. Então, vai realmente gerando um estado pró-inflamatório. E inflamação é a base para quase todas as doenças, né? A gente sabe que a gente precisa controlar sempre esses quadros. Então, realmente acaba sendo propício aí o desenvolvimento de outras patologias secundárias, né? Então, por isso que é tão importante a gente se conhecer, entender ali os sintomas para realmente tratar da melhor forma possível para evitar, né, esse tipo de situação, né, de agravar essa patologia. E em relação ao diagnóstico, né? Como é que ele é feito? Então, o diagnóstico ele é médico, né? Então, se a mulher identificar ali alguns daqueles sintomas que a gente já falou aqui, desconfiar, né, ficar na dúvida, ela precisa realmente buscar um profissional, um médico, um ginecologista, ou às vezes até um endocrinologista também pode estar fazendo todo o encaminhamento, né, para fazer esse diagnóstico. Mas é também importante que outros profissionais que acompanham essa mulher, às vezes a mulher não percebe, não sabe, né, não sabe que realmente tem a doença ali. Então, também é importante para outros profissionais, como nutricionistas ou outros profissionais também que acompanham essa mulher, ficarem atentos ali aos sintomas, né? A estar ali naquela conversa para realmente entender, para poder fazer o encaminhamento. É muito comum, às vezes, a gente chegar aqui realmente no consultório, uma mulher que vem para emagrecer, porque tem dificuldade de, né, engorda com muita facilidade, ou mulheres que querem realmente engravidar, já estão tentando há muito tempo e não conseguem. E aí, nessa conversa, a gente vai, né, identificando alguns pontos ali dos sintomas e vai acendendo aquele alerta, né? E aí, claro, a gente não pode fazer diagnóstico, isso faz parte, né, do médico fazer realmente, e a gente faz esse encaminhamento para ver se fecha o diagnóstico, ou se realmente não é, a gente precisa ir para outro caminho, né? Mas, então, assim, como é que o médico vai avaliar isso, né? Como que é feita essa avaliação para identificar a síndrome de ovário policístico? O médico, ele precisa avaliar alguns fatores, né? Então, ele precisa fazer o histórico daquela paciente com o exame clínico, o exame laboratorial, então o exame de sangue mesmo, e o exame de imagem, né? E ele vai avaliar buscando algumas coisas. Então, o que ele vai buscar entender ali em cada um dessas avaliações, né? No histórico ali no exame físico, ele vai realmente falar de todas aquelas questões de sintomas mesmo que essa paciente está sentindo. Então, vai querer entender ali da menstruação, se está irregular, se está ausente, avaliar às vezes a composição corporal, se é uma paciente com sobrepeso, com obesidade, né? Ou fazer uma avaliação mais completa de circunferências dessa paciente, entender se ela já está tentando engravidar, se tem quadro de infertilidade, né? Porque a gente sabe hoje que a SOP é realmente uma das maiores causas aí de infertilidade feminina. Então, ela está muito ligada, né? Então, a gente precisa avaliar isso também. Paciente ali com muita acne, com queda de cabelo, né? Todo esse histórico, o médico vai avaliar. Às vezes, se a pessoa também, a mulher, tem acantoses nigricans, né? Que é aquela pigmentação mais escura na pele nas horas de dobra, que é um indicativo de resistência à insulina. Então, que é uma mancha mais escura ali no pescoço, às vezes na axila, né? Que a mulher pode apresentar, que é um indicativo da resistência à insulina, que é a base ali também da doença, né? Então, são alguns fatores que o médico vai tentando identificar ali para essa parte do exame clínico. Depois também é importante pedir o exame laboratorial, então até para avaliar mesmo a resistência à insulina, glicose, insulina em jejum, as curvas de glicose e de insulina, a questão hormonal também, então todas essas alterações a gente consegue ver no exame, se realmente está aumentado, né? Então, hormônios ali, testosterona livre, total, FSH, LH, para a gente ver as relações que isso acontece, né? O próprio cortisol também. Então, enfim, vai pedir vários hormônios ali, né? Sexuais, femininos e masculinos, para a gente conseguir avaliar tudo isso. E também pode acontecer mais aí para nós nutricionistas, pedimos muito, né, para avaliação metabólica, que o diagnóstico nem é tão necessário, mas para realmente ver esse perfil lipídico, para ver essa resistência à insulina, né, questão de tireoide, esses outros agravamentos que podem acontecer na síndrome de ovário policístico, que para a gente é importante a gente tratar também, né, nessa paciente. Deficiências de nutrientes, né, então tudo isso a gente também pode ter para avaliação e para o diagnóstico. E por fim, então, o exame de imagem, que é a ultrassom que o médico vai pedir para a gente realmente avaliar esse ovário, para ver o tamanho, né, o formato, a textura, ver se tem ou não tem cisto, né? Então, ele vai fazer
esses três critérios ali de avaliação, né? Essas três formas que ele precisa avaliar. E a partir disso, a gente tem três critérios, né? Em cada um deles ele vai tentar identificar, e aí no fim ele vai chegar ali em três critérios. Ele vai avaliar se a mulher então tem essa disfunção ovulatória, né? Essas menstruações irregulares ou ausentes, se ela tem os sinais clínicos e ou laboratoriais de aumento de testosterona, então se ela tem acne, ou então se ela às vezes não tem o sintoma, mas realmente demonstrou isso nos exames, né? Então, sinais clínicos ou laboratoriais desse aumento de testosterona, e também daí o exame de imagem com a presença de cisto. Então, ele vai bater esses três critérios. Se a mulher fechar dois deles, né, e o médico ainda descartar outras patologias que também podem aparecer de forma muito semelhante, né, com a SOP, então descarta tudo que pode ser parecido, e aí a mulher fechando dois desses três critérios, então ele possivelmente vai fazer esse diagnóstico, né, de síndrome de ovário policístico. Então, por isso que eu falei no início, né, não é obrigado a mulher ter o cisto no ovário para ela realmente ter a síndrome, porque ela pode bater os outros dois critérios, né? Até por isso que a gente divide em fenótipos, né? Tem fenótipo tipo A, B, C e D, que é realmente as mulheres que vão fechando ali os parzinhos, né? Os dois critérios que elas precisam bater. Isso também ajuda na hora do tratamento, né? Saber qual fenótipo essa mulher é, então qual sintoma, quais são as alterações que ela apresenta, né? Mas, de forma geral, é assim que funciona o diagnóstico, lembrando que sempre é importante, né, que o médico faça isso, né, e aí depois, a partir disso, daí a gente vai evoluindo para o tratamento. Agora é uma pergunta que muito provavelmente toda mulher que é diagnosticada com SOP vai querer saber. Tem cura? Pois então, né, a SOP ela é uma desordem crônica na mulher, né, então a gente não tem, assim, a cura, dizer que a gente pode realmente essa mulher não ter mais SOP, né, isso não tem como. Mas é super possível a gente tratar, né, a mulher fazer todo o acompanhamento, o tratamento adequado, e aí sim a gente consegue muito minimizar ou até realmente fazer a mulher se livrar, né, dos sintomas ali de aumento de testosterona, então melhorar a pele, cabelo, o peso, né, tudo isso a gente consegue sim. A gente consegue com o tratamento melhorar a questão ovulatória mesmo, né, então realmente trazer essa mulher para as menstruações mais regulares, né, todos os meses ali, melhorar o funcionamento ovariano, então deixar tudo certinho, né, melhorar essa fertilidade também. Né? Então, controlando esses níveis hormonais, a gente consegue sim, inclusive, tratar ou prevenir até as outras patologias, outras doenças secundárias, né? Então, não tem cura exatamente, mas a gente consegue controlar muito bem. Então, vai ter que cuidar para sempre, né? Mas é super possível sim. E em relação a esse tratamento, né? Tem a parte nutricional, mas é necessário o médico também, o medicamento, como é que é? Uhum. Então, esse é um das grandes questões, né? O tratamento médico, né, medicamentoso mesmo, ele não é, ou pelo menos não deveria ser, a primeira conduta nessa mulher com a SOP, né? Infelizmente, o que acontece muito é da mulher ir fechar o diagnóstico, o médico, né, o profissional acaba prescrevendo o anticoncepcional para tratar ali os sintomas, né, de acne, queda de cabelo, tentar ali regular um pouco a menstruação, e pronto, e é isso. E quando ela quer engravidar, ela volta para parar esse anticoncepcional e induzir a ovulação, né? Só que a gente sabe, né? Eu acabei de dizer, de explicar que é uma doença que afeta o organismo como um todo. Então, realmente, só usar o anticoncepcional e acreditar, né, que é um medicamento, e acreditar que isso vai tratar a SOP, é olhar para ela de uma forma muito simplista, né? É a gente não levar em consideração o que ela é, o que ela faz, tudo aquilo, as alterações que ela causa. Então, ok, a gente pode até estar mascarando os sintomas, né? Tá ali, dá essa falsa impressão de que realmente ela está sendo tratada, mas e por dentro, né? E as alterações hormonais que estão acontecendo, será que estão tudo regulado, né? E a gente já sabe que não, que acaba ali só realmente dando essa mascarada, né, nos sintomas. Então, é, é possível a gente usar o medicamento? Tem mulheres que realmente a gente faz todo o tratamento nutricional e monta várias estratégias, e ainda assim, às vezes tem alguma coisa que não conseguimos encaixar, que não ficou exatamente como deveria. E aí sim, o médico vai avaliar o caso dessa paciente, depois de ela já ter tentado ali outras estratégias, né? Vai avaliar o perfil, e aí investigar o que, que pode ser, o que, que pode fazer para escolher qual o melhor medicamento. E aí sim, às vezes pode ser o anticoncepcional, às vezes pode ser um antidiabético, né?
algum remédio ali, medicamento para controlar essa glicemia, que pode estar mais alta, para realmente cuidar das outras patologias, outras doenças que apareceram de forma secundária, né, alguma questão hormonal também, isso tudo pode ser usado. Tem mulheres que realmente vão precisar, né, mas só não dá para a gente querer usar isso como primeira conduta e esquecer do resto, esquecer de todo o tratamento, né? Então, a gente realmente precisa entender que anticoncepcional não trata a síndrome de ovário policístico, outros medicamentos não tratam a síndrome, eles podem até amenizar e trabalhar em alguns sintomas, mas a síndrome como um todo não. O que trata realmente é a dieta, é o exercício físico e o estilo de vida como um todo, né? Então, sim, às vezes é necessário medicamento, mas nem toda paciente precisa ou deveria estar utilizando, né? Acho que muita gente quer aquele remedinho milagroso, né? Mas não tem jeito, né? É o mais fácil, né? Infelizmente, a gente tem essa questão de, ok, a gente toma um medicamento e acha que aquilo pronto está resolvido e o resto deixa para lá, né? Mas nem sempre dá para a gente escolher o atalho, né? O caminho mais rápido, a gente ainda vai ter outras consequências. E às vezes a gente até trata realmente os sintomas, né? Vai mascarando ali. Só que aí daqui a pouco essa mulher, poxa, desenvolveu uma diabetes, aí daqui a pouco é uma mulher que tem gordura no fígado. Poxa, então será que estava realmente tratando a SOP? Não estava, né? Só aquele sintoma ali, mais ou menos, que estava tratando e as outras coisas, outro estrago por trás estava acontecendo e a gente não consegue ver. Né? Até é muito comum, às vezes, logo no início, ali na adolescência, né? Os adolescentes que já entram com anticoncepcional e às vezes usam por muito tempo e não conseguem perceber os sintomas, né? Então, às vezes elas vão descobrir depois de muito tarde, ali de adulta, que às vezes param de usar anticoncepcional por algum motivo e começa a ter acne, queda de cabelo, pele oleosa, crescimento de pelo. Poxa, mas às vezes já passou 5, 10 anos que ela tinha realmente esses sintomas e só estava ali mascarando, né? Então, acontece bastante também. É, o anticoncepcional, ele mascara muitas coisas, né? Quando eu comecei a menstruar, que eu era muito novinha, vinha muito, mas depois eu fui aprender que no começo pode acontecer ali uma Uhum, alteração hormonal e no começo pode ter essa alteração de vir muito. E eu achei que uhum, eu tinha que tomar anticoncepcional a minha vida inteira, porque senão seria assim para sempre. E uhum. nenhuma ginecologista tinha me explicado isso e tudo mais. Aí eu cheguei numa ginecologista falando que eu queria parar e que ela me explicou para eu ficar tranquila, que ia ficar certinho. Então, tem essa questão do medicamento realmente Uhum. que não é o nosso corpo ali. Não, e eu digo isso porque aconteceu comigo, né? Eu tenho síndrome de ovário policístico e foi exatamente o que aconteceu. Quando eu tinha ali por volta de 14, 15 anos, eu tinha muita acne, assim, não era algo absurdo, mas me incomodava ali na adolescência, né? Tinha acne, a pele mais oleosa, e eu vivia indo no dermatologista e passava creminho e tomava antibiótico e passava isso, e nada surgia efeito, assim, realmente, né? E no fim ele falou, olha, toma anticoncepcional que vai passar. Então nem foi por outras questões, foi realmente pelo dermatologista para o tratamento de acne. E aí eu fiquei, depois, né, acabei continuando usando. Então, só depois de acho que uns 6, 7 anos que eu fui parar de tomar o anticoncepcional, que aí voltaram as acnes, eu comecei a de novo investigar, ir no dermatologista, né? E aí, no fim, ele que realmente viu que, poxa, Bianca, tem um pelinho crescendo aqui. Já investigou alguma coisa com ginecologista? Eu falei, não, nunca. Né? E na hora que ele escreveu, assim, meu Deus, eu já estava na faculdade, assim, meu Deus, como que eu nunca me passou pela cabeça isso, né? E aí, realmente, daí quando eu parei de usar, que foram aparecendo sintomas, e aí que realmente deu para fazer essa investigação, né? Mas, infelizmente, é um problema, né? Muitas mulheres usam, às vezes realmente precisa, tem a indicação, né? Mas a maioria, às vezes, poderia escolher uma outra forma, né? De tratamento ou de método contraceptivo mesmo, né? Teria essa possibilidade. Em relação à nutrição, né? Como é que ela pode ajudar? Qual seria o tratamento nutricional? A nutrição ajuda muito, né? Porque como a gente viu, é o tratamento base, realmente, inclusive na diretriz, né, brasileira de que fala sobre SOP, mostra isso mesmo. Dieta e exercício físico como primeira linha, primeira conduta para o tratamento. Depois, posteriormente, se ainda assim não atender, aí sim, né, botar ela associada ou não com o medicamento. Então, a dieta, nutrição, alimentação faz muito. Ela que realmente vai tratar, né, junto, claro, com exercício, com outras questões de estilo de vida.
Mas realmente esse tratamento da nutrição com a SOP visa realmente reestabelecer esse equilíbrio, né? De trabalhar toda a questão inflamatória, de realmente melhorar ali a questão hormonal, modular esses hormônios para eles voltarem para os valores ali adequados, porque é possível, tem essa alteração, mas se a gente controla, se a gente consegue se alimentar bem, fazer tudo que a gente pode fazer para o tratamento, a gente volta para esses hormônios em valores normais ali, ideais, né? E aí a gente minimiza esses sintomas. A gente também trabalha com a questão de fígado, dessa parte de estimular ali a detoxificação também, até por conta das toxinas ambientais que podem ali levar ao agravamento mesmo da doença, né? Toda a questão nutricional também que a gente precisa saber que os hormônios, o nosso corpo funciona com nutrientes, né? Micronutrientes, vitaminas, minerais, compostos bioativos dos vegetais, e a gente precisa realmente incluir tudo isso para conseguir realmente modular essa paciente, né? E se tratando assim exatamente do que a gente faz, né? De como que a gente faz com essa paciente. Como eu disse, é muito comum essas pacientes terem sobrepeso, obesidade. Não é uma regra, né? Existem mulheres que estão dentro do peso saudável e que têm a SOP, mas a maioria tende realmente a estar com sobrepeso ou obesidade. Isso é uma coisa que a gente trabalha, né? De fazer essa mulher entrar num peso saudável, no peso que seria ideal. Né? A gente sabe que a obesidade, o excesso de peso pode realmente levar a prejuízo, piorar essa síndrome de ovário policístico, e já temos descrito também que cerca de a perda de 10% do peso corporal, né, ou então perda de gordura, 15% ali do que ela precisa perder de gordura, isso já traz grandes benefícios, né? Então, só o fato de realmente trazer essa mulher para o peso mais saudável já melhora o perfil lipídico, já consegue melhorar também sensibilidade à insulina, prevenir outras desordens também, às vezes também melhorar o funcionamento do ovário, né? Às vezes só em voltar para o peso, as mulheres já recuperam, já regulam a menstruação, já conseguem resgatar ali a fertilidade. Então, assim, claro que não é fazendo dietas milagrosas, malucas, aquelas estratégias doidas, não, né? A gente também vai trabalhar com isso, a gente faz essa dieta hipocalórica para essa mulher vir para dentro de um peso, mas uma dieta saudável, né? Visando também colocar os micronutrientes e todos os macros ali de forma adequada. Então, realmente, essa é uma primeira conduta que a gente faz, de trazer essa mulher para dentro de um peso saudável para regular essa questão hormonal. E aí, outra coisa também, se tratando ainda da dieta, é que a gente. Existem várias estratégias que a gente pode trabalhar com essa mulher, né? Mas uma estratégia que acaba dando muito certo é a restrição de carboidratos, né? Porque como a gente tem realmente essa resistência à insulina, essa questão de lipídios, né? Que pode também alterar, a restrição de carboidratos se faz necessária. Então, uma dieta mais com um padrão mais low carb, às vezes é interessante sim nessa mulher para o tratamento e às vezes, né, para ela levar para a vida. Mas não é low carb que a gente tira tudo, todo e qualquer tipo de carboidrato, sai cortando arroz, feijão, batata e banana e, né, e se joga no bacon e creme de leite. Não é esse tipo de low carb que a gente faz, né? A gente faz uma low carb que a gente chamaria de uma low carb funcional, onde a gente realmente corta o carboidrato, mas cuida com a qualidade desse carboidrato, né? Tira os carboidratos refinados, né? Então açúcar, farinhas refinadas, então os bolos, pães, tudo que tem esses ingredientes, né? Esses industrializados, e a gente cuida sim com a qualidade e, claro, com a quantidade desse carboidrato, mas entra arroz, entra feijão, entra as batatas, tudo isso a gente pode sim entrar nessa low carb para a mulher com síndrome de ovário policístico sem nenhum problema, até porque a gente precisa dar nutrientes para ela, né? Muitos dos nutrientes que a mulher tem estão ali realmente nas fontes de carboidrato, né, que ela precisa. Então a gente faz essa low carb mais funcional, mas é realmente bem interessante e acaba tendo realmente resultados bem positivos, né? Então a gente também cuida porque o pessoal tira os carboidratos e começa a encher de gordura, né? Às vezes ali bota muita picanha, carnes gordas, e não é bem assim. A gente tem que cuidar muito com o excesso de gordura saturada nessas mulheres, porque também podem levar a prejuízos do quadro, né? Então, realmente, botar gordura de qualidade, evitar excesso de gordura saturada, que, né, principalmente ali de origem animal, né, restringir gordura trans, gordura vegetal hidrogenada, então colocar gorduras boas mesmo, então azeite, abacate, coco, as sementes, castanhas, né, para a gente realmente ter essa gordura boa ali, beneficiando no perfil lipídico, na questão anti-inflamatória, antioxidante. As proteínas também a gente dá preferência para as proteínas mais magras, então peixes, frango, ovos,
As mulheres com SOP se beneficiam muito com uma dieta com padrão mais vegetariano também, então sempre que possível, né? Trocar essas proteínas animais pelas proteínas vegetais de leguminosas, ervilha, grão de bico, feijões, né? Lentilha, tudo isso também é bem interessante, a gente consegue trabalhar e tem resultados muito legais quando a mulher troca, né, esse perfil de dieta dela, então dá para a gente fazer. Claro, né, uma variedade de vegetais, de frutas, para a gente realmente incluir vários nutrientes aí na dieta dessa mulher, vitaminas, minerais, os compostos bioativos, para a gente modular todos esses, realmente esse sistema, né, todos esses hormônios estarem de acordo. Uma coisa que a gente fala, né, não é só colocar, a gente precisa também começar a retirar. A gente tira os industrializados, né, claro, às vezes é difícil de tirar totalmente, mas evitar ao máximo, né, industrializados, essas coisas de pacotinho, refrigerante, sucos industrializados, sorvete, até por conta das gorduras também, né, álcool também é uma coisa que não faz bem, né, não faz bem para ninguém, e na mulher com síndrome de ovário policístico só vai piorar realmente esse quadro, então a gente precisa retirar esses alimentos também. Cuidar bastante com a combinação que a gente vai montar das refeições, cuidar com carga e índice glicêmico, né, que é realmente, resumindo, a velocidade com que essa glicose, esse carboidrato do alimento entra na nossa corrente sanguínea e o impacto que ele causa. Então, a gente sabe, né, que uma das formas de a gente melhorar isso é sempre realmente tentar incluir fibras, gorduras e proteínas dentro da nossa refeição. Então, às vezes a mulher vai comer uma fruta, uma maçã, bota um punhadinho de castanhas, vai comer uma batata, coloca ali umas folhosas, uma alface, alguma coisa com fibra, né? Vai comer uma banana, coloca fibra, um pouquinho de aveia ou semente, chia, linhaça, né, que são fontes ali de gordura. Então, realmente cuidar. É claro que daí isso é bem mais complexo, uma nutricionista conseguiria realmente ensinar e melhorar e montar realmente a combinação da melhor forma possível. Mas essa questão de índice carga glicêmica é algo que a gente precisa cuidar também para essa mulher com síndrome de ovário policístico, né? Então a gente precisa realmente tomar cuidado também com lácteos, né? Algo que eu não falei, porque a proteína do leite, ela também tem essa capacidade de causar um impacto na insulina, de aumentar a insulina. E a gente sabe que aumentar a insulina aqui causa vários problemas, né? Então, não é que não pode consumir leite, iogurte, queijo, mas a gente realmente precisa ter moderação nisso. Então, tem que ser bem controladinho para também não causar mais sintomas, né? Então, assim, a gente vai, de forma geral, trabalhando com comida de verdade, né? A gente vai tirando aquilo que é de pacote, aquilo que é mais industrializado e realmente dando comida de verdade. Tem uma série de coisas, mas quanto mais comida de verdade, natural, a mulher comer, mais perto ela está do caminho, né? Mais chance de dar certo e de estar ali fazendo alguma coisa errada. Porque realmente industrializado, álcool, tudo isso tende realmente a piorar o caso, levar a ganho de peso, né? Realmente essa resistência à insulina. E depois aos agravamentos, né? A gente acaba tendo mais sintomas, mas não é só isso. Todas as outras patologias que a gente pode causar, os outros problemas que vêm junto com a síndrome do ovário policístico. Então a gente vai cuidando aí de tudo isso. Eu achei bem legal que tu pontuou ali que tem low carbs e low carbs, né? Porque imagina a pessoa tirar tudo de origem, quase, né? A maioria de origem vegetal, como é que vai ficar esse intestino, né? Então tem essa Uhum. questão também, porque a gente precisa da fibra, o intestino tem tudo a ver com a formação ali da SOP também, né? Não, aí tá muito na moda, né? Se fala muito. Só que aí as pessoas não entendem, não conhecem, começa. Não é zero carboidrato, né? É uma low carb. Existe ainda uma quantidade que a gente pode comer. E dentro da low carb ainda existem tipos, né? Existem várias ali quantidades de carboidratos que a gente vai determinar na dieta. Então aí começa a tirar, e principalmente que a gente tem, como eu, né, falei, os nutrientes que a mulher precisa, né, complexo B, que é tão importante para ela, né, estão nos carboidratos na sua forma ali mais importante, né? Então começa a tirar banana, começa a tirar batata, arroz, aveia, corta tudo. E esse micronutriente, né? Tira as fibras, como você comentou ali. Como é que a gente fica com isso, né? Então acaba piorando o caso, acaba ali às vezes aí botando mais gordura, mais proteína e não tem conhecimento, né? Não sabe qual colocar, em qual horário, como combinar, e aí acaba realmente trazendo mais prejuízo do que realmente ajudando, né? Então, é o que eu falei, dentro de uma low carb ali contada cabe tudo, dá pra gente colocar arroz, feijão, batata, banana, aveia, dá pra gente colocar tudo que o povo gosta de cortar, né? É só realmente a gente trabalhar isso calculado, é claro que a gente vai cuidar com a moderação, com as quantidades, né?
mas realmente, se às vezes faz por conta e às vezes acaba fazendo errado e trazendo mais prejuízo mesmo. Que alimentos é bom estar presente ali nessa dieta da mulher com síndrome do ovário policístico? Então, de forma geral, como eu disse, né, mais natural, uma dieta realmente com comida de verdade, sem muitos pacotes, né? É bom para todas as mulheres, é bom para todo mundo, né? Para a mulher com SOP não seria diferente. E de acordo com cada sintoma, né, como a gente tem ali os critérios, tem mulher que tem a presença ali de excesso de testosterona, por exemplo, então tem sintomas típicos, tem outras que não. Né? Então, de acordo também com os sintomas, com o que essa mulher apresenta, existem alimentos que são mais ou menos interessantes, existem estratégias que a gente pode entrar para cada sintoma. Né? Então, aí, claro que isso cabe uma avaliação, uma investigação e avaliação individual, para a gente entender quais são os sintomas que essa mulher apresenta, né? Mas o que a gente poderia destacar, assim, de importante para essa mulher? É o consumo, claro, de frutas, de leguminosas, de verduras, né? Aí a gente acaba pensando nos nutrientes que a gente quer colocar, né? Então, principalmente essas fontes por conta do inositol, que é uma substância ali do complexo B, da família do complexo B, que nas mulheres com SOP está em deficiência, né? Por conta das alterações ali hormonais e bioquímicas. Então, a gente essa substância acaba melhorando o perfil lipídico, sensibilidade à insulina, né? Acaba auxiliando ali na perda de peso também. A gente poderia destacar peixes, sardinha, né? Linhaça, chia, até por conta do ômega 3, são importantes anti-inflamatório, a gente precisa regular esse quadro, né? Ajuda na sensibilidade à insulina, no perfil lipídico também, melhora a questão intestinal, então também é importante a gente colocar. Outros alimentos como brócolis, as nozes, as castanhas, até por conta do cromo, que também é um nutriente que ajuda ali nessa sensibilidade, né, que faz a célula e a insulina se conversarem ali, digamos assim, e acaba também diminuindo a vontade de doce, essa compulsão por doce que as mulheres têm. Então, acaba sendo um nutriente legal também, a gente pode encontrar nessas fontes. Até a sardinha também, brócolis, até os lácteos com moderação, por conta do cálcio, cálcio é um nutriente bastante importante para o funcionamento ovariano, né? E a gente precisa menstruar todo mês, então a gente precisa regular esse ciclo para que tudo funcione bem, né? Então a gente pode apostar nesses alimentos que são fontes desse mineral. Para mulheres que têm mais essa tendência a ter a testosterona mais alta, então apresenta esses sintomas, né, de hormônios androgênicos aumentados. Chá de hortelã e chá verde também é bem interessante, então colocar ele, né, claro, existem vários outros chás que a gente pode estar falando, mas chá verde e chá de hortelã é bem interessante para diminuir esses sintomas. Temperos, especiarias, né, cúrcuma, gengibre, alho, né, cebola, todas essas especiarias, temperos ali ajudam bastante porque são anti-inflamatórios, antioxidantes, então vão ajudar a regular esse quadro como um todo. E a gente pode pensar na canela também, né, que auxilia bastante ali nessa sensibilidade à insulina, que é um dos principais fatores ali da SOP. E claro, a gente pode trabalhar com prebióticos, que são as fibras, os probióticos também, na forma de suplemento, kefir, kombucha, que a gente pode também estar incluindo, iogurte também com moderação, para realmente modular esse intestino, né? Fazer com que a gente trabalhe melhor a perda de peso, a função imunológica, a função inflamatória também, para estar regulando tudo isso, né? Então, sim, claro que são vários alimentos, a gente poderia ficar falando aqui a noite inteira, né? De tantas estratégias que a gente tem, mas como eu disse, quando a gente consegue avaliar melhor a individualidade dessa mulher, até porque são outras demandas, às vezes não é só a SOP, né, vem outras coisas junto, a gente consegue realmente trabalhar com alimentos mais específicos, com estratégias melhores aí para realmente resolver o problema dessa mulher. E suplementação costuma ser muito utilizado? A suplementação, como a gente sempre fala, né, é super individualizada, né? E, assim, não é uma coisa que é obrigatório de ter, a gente sempre prioriza a alimentação, né? Mas, infelizmente, nem sempre é possível, né? As pessoas realmente, né, não conseguem, às vezes, se alimentar com todos os nutrientes que precisam, às vezes tem uma necessidade aumentada, né? Uma demanda ali de estresse, e tudo isso vai exigindo mais nutrientes. Então, muitas vezes, só a alimentação não dá esse suporte necessário. E se a gente esperar até que essa mulher crie bons hábitos, né, comece a realmente colocar todas as frutas, as verduras que a gente precisa, na quantidade que a gente precisa, às vezes vai muito tempo, vai 2, 3, 4 meses, às vezes aí para a gente conseguir realmente ajustar a dieta dessa mulher conforme deveria ser, né? E aí, nesse meio tempo, a gente precisa fazer uso da suplementação, sim, para a gente não ficar esperando
as coisas continuarem acontecendo de errado aqui, né? Então a gente usa assim alguma suplementação, claro que também a gente avalia o que a gente consegue da dieta e com isso a gente vai trabalhar a suplementação. Mas, por exemplo, inositol, que é algo que está, né, comumente deficiente nas mulheres, tem essa dificuldade mesmo, né? Então a gente acaba usando vitamina D, os probióticos também, ômega 3, enfim, aí vai dependendo realmente dessa mulher, né? Mas muitas vezes se faz necessário utilizar sim, né? A gente prioriza a comida, mas nem sempre é possível, né? Então, às vezes a gente tem essa outro fator para estar ajudando a gente também no tratamento. Tu explicou várias condutas, né? Mas resumidamente, que condutas seriam mais importantes? Uhum. Então, tratando assim de alimentação, de dieta mesmo, né? Algo que eu acho que fica muito importante a gente entender que a gente precisa fazer essa mulher vir por peso saudável, né? Então, trabalhar essa manutenção de peso, claro, de forma adequada e saudável também, sem nada restritivo. Escolher ali boas fontes de carboidratos, cuidar com essa questão de carboidrato, excluir carboidrato refinado, açúcar, as farinhas, né? E dar prioridade para os carboidratos, tipo aipim, inhame, arroz, batatas, abóboras, frutas, verduras, né? Isso tudo a gente pode colocar com moderação ali. Também cuidar com as gorduras, que a gente precisa também estar atento, evitando gordura saturada e gordura trans. E colocar gorduras boas nessa dieta, assim como as proteínas também, priorizando sempre que possível as proteínas vegetais, né? Muitas fibras, muitos nutrientes ali para essa mulher, então as frutas, as especiarias, né, com os compostos bioativos que tem, tudo isso a gente precisa realmente inundar esse corpo de nutrientes para que a gente consiga corrigir essas deficiências e também modular esses hormônios, né? E aí a gente vai conseguir realmente trazer essa mulher para um padrão mais de exames ali normal, dentro do ideal, e realmente amenizar ou se livrar desses sintomas. Então, outra coisa também, o álcool, né, que faz muito mal, e algo que é muito importante, né, que sempre que a gente conseguir, a gente priorizar os alimentos orgânicos, né, que são aqueles alimentos que vão realmente ter mais nutrientes, que vão ter mais compostos bioativos de uma forma mais biodisponível para a gente consegue absorver mais também, e não tem os agrotóxicos, que também são aqueles que causam essas alterações hormonais, né? Então, a gente sabe que às vezes não dá para comprar tudo, né? Mas às vezes tem uma hortinha em casa, com temperos, especiarias ali que dá, realmente comprar alguns alimentos, mas é uma coisa que a gente sempre precisa frisar também, né? De sempre que possível preferir realmente esses alimentos orgânicos para que a gente consiga aí em maior quantidade esses nutrientes. Acho que seriam mais ou menos essas coisas aí para a gente cuidar realmente, né, nessa dieta. Em relação ao estilo de vida, o que seria mais indicado? Então, o estilo de vida, como a gente falou, é extremamente importante, né? A dieta, questão de exercício físico, e a gente precisa entender que a alimentação é importante, mas ela não vai fazer as coisas sozinha. A mulher precisa realmente de alguns hábitos na vida dela para que a gente tenha esse tratamento, essa melhora como um todo. É uma coisa que não combina, né? É cigarro, a gente já falou do álcool, mas o cigarro também atrapalha muito, né? Então, parar de fumar é algo que realmente precisa sempre a gente vai destacar, né? Não faz bem. É, minimizar essa exposição a toxinas, então, como eu falei ali, preferir alimentos orgânicos, né, evitar os alimentos com muito agrotóxico, às vezes até cosmético, perfume, maquiagem, desodorante, que tem realmente esses metais mais tóxicos, né, que tem substâncias que realmente fazem mal, utensílio de cozinha, então, às vezes, teflon, alumínio, sempre que possível, trocar para cerâmica, panelas de aço inox, né, para a gente realmente minimizar essa exposição tóxica, que sim, causa alguns prejuízos para a gente. Outra questão é a qualidade de sono. A gente precisa dormir bem, e não é só em horas, né? A gente precisa de horas e de qualidade. A gente sabe que uma noite mal dormida não é assim, a gente não consegue mais correr atrás dela, né? Então a gente acaba, às vezes, aí uma série de noites que a gente não dorme bem. Isso está associado com o aumento de peso, né? A gente acaba aumentando hormônios da fome, então leva essa pessoa a mais peso, a mais estresse, tem mais chance de acúmulo de gordura mesmo no corpo, resistência à insulina. Então, são só coisas que contribuem, né, negativamente ali para o desenvolvimento da doença e também depois para as consequências mais secundárias. Então, isso é algo que a gente precisa realmente trabalhar, precisa dormir bem, né? Então, fazer ali a rotina do sono, ficar longe de telas, de luzes, ter uma atividade relaxante, o chá que a gente pode usar como uma estratégia nutricional também para modular esse sono. Outra coisa importante, então, o exercício físico, né? Tem que fazer, claro que sempre legal quando a gente consegue encontrar algo que a gente gosta, mas precisa, né? Algo que ajuda, sim,
no tratamento e em outros fatores também, e modular o estresse, né? Hoje é quase impossível a gente dizer, vamos parar de se estressar, o estresse está aí, acontece, né? Mas a gente precisa ter maneiras de lidar com ele. Então, realmente, ter mais, fazer terapia, ter uma atividade, um hobby que dê prazer, meditar, fazer alguma coisa, né? A gente pode usar chás, suplementos também que vão modular, que já vão ajudar a lidar com esse estresse, mas é importante a gente buscar outras maneiras também de lidar com isso. É porque a gente sabe que essas mulheres, elas tendem a ter realmente, né, esses transtornos mais emotivos ali de emoções, então, ansiedade, depressão. Então, se essa mulher não conseguir lidar bem com isso, ela vai acabar acumulando e vai gerando outros problemas, né? Então, ela precisa realmente aí conseguir modular esse estresse, às vezes ter aquelas mini férias ao longo do dia, porque tem 10, 5 minutos que você tira no seu dia para realmente fazer uma atividade mais relaxante mesmo, para conseguir modular esse estresse. Né? Então, sim, ter hábitos saudáveis como um todo, alimentação, estilo de vida, tudo isso vai contribuir. E aí, como eu disse, se nada disso, né, a gente faz tudo isso, e ainda assim sobra algum outro sintoma, alguma outra doença que a gente não conseguiu realmente, naquele momento, regular, aí sim a gente entra com medicamento. Né? Então, tem muita coisa que a gente faz antes de realmente ir ali para o anticoncepcional, para os medicamentos. Né? Então, acho que a gente tem bastante coisa para colocar em prática para tentar realmente tratar essa síndrome de ovário policístico sem precisar ir para uma forma mais secundária, né? Para outras formas de tratamento. Realmente é bastante coisa, né? E tá tudo interligado. Sim, é muita coisa. A gente vê que não é algo simples, né? Algo que é o ovário que não funciona bem e pronto. Então, o anticoncepcional é isso, né? Para tratar os sintomas. Não é, né? Não é uma coisa simples. É uma síndrome realmente complexa que, se a gente não tratar, realmente vai levando a mais quadros mais graves. Então, a mulher começa a ter várias coisas, né? E se a gente sabe que, se a gente colocar isso realmente em prática, esses hábitos, a gente consegue sim controlar. Como eu disse, não é uma coisa que a gente consegue curar, mas a gente controla e, né, modula os hormônios e todos aquelas doenças a gente consegue realmente prevenir. Então dá sim para a gente tratar, mas entender que o tratamento prioritário é realmente fazer dieta, uma dieta adequada, é fazer exercício físico e essa modulação de estresse, dormir bem, né, esse estilo de vida mesmo mais saudável. Né? Então, acho que a gente precisa ficar atento aos sinais que o nosso corpo está dando, realmente entender, prestar atenção. É claro, não é porque a gente tem um sintoma que é SOP, né? Mas sim, a gente vale a pena investigar e pelo menos, ok, não era, né? Descarta essa possibilidade. Porque se a gente não investigar, não fechar o diagnóstico, não fazer o tratamento correto, a gente vai ter isso, né, cada vez comprometendo mais a nossa saúde, e aí, às vezes, né, é tarde demais, a gente já tem uma outra doença instalada. Então, não é uma visão simples, é algo bem complexo, mas sim, escutar o nosso corpo, entender as coisas, buscar um bom endocrinologista que possa realmente avaliar esses hormônios, né, descartar outras possibilidades ali de outras doenças. Um ginecologista que tenha essa visão mais ampla, né, de não só dar um anticoncepcional e pronto, então que trabalhe realmente outra questão, uma visão mais abrangente. E um bom nutricionista também, que a gente sabe que a base é a dieta, a gente precisa realmente de um nutricionista, né, da sua confiança, que realmente tenha essa visão ampla, uma visão de integralidade, para que a gente possa tratar todos esses aspectos, né? E aí, dessa forma, a gente realmente vai conseguir trabalhar com essa síndrome de ovário policístico e devolver para essa mulher qualidade de vida, né? Que acho que é o mais importante, é o que a gente busca nesse tratamento. Bianca, aí quem quiser teus contatos, qual seria seu contato? Então, para quem quiser continuar acompanhando, né, o meu trabalho, pode me acompanhar pelo Instagram, né, que é Bianca Vigânico. Então, lá sempre posto também dicas, né, mais materiais sobre saúde da mulher, que é com que eu trabalho. Também pode entrar em contato comigo pelo número, né, 48984110809, tanto no celular ou no WhatsApp. Né, e aí a gente pode ir conversando, se tiver dúvidas, né, se quiser saber um pouquinho mais sobre o trabalho, sobre as consultas, a gente pode e conversando cada vez mais. Né? Então, Natasha, te agradeço muito por poder estar aqui, né, falando um pouquinho para essas mulheres, tentando ajudar mais para que se conheçam, que realmente vão buscar mesmo essa ajuda, né, para investigar, para avaliar certinho e para fazer o tratamento. Porque a gente sabe que existem muitas mulheres com síndrome de ovário policístico, muitas nem às vezes nem sabem que existe, né? E é tão importante a gente realmente estar tratando isso. Então, muito, muito obrigada realmente pelo teu convite. Eu que agradeço, acho que foi incrível, ficou bem completo. E, gente,
mas também da saúde da mulher. Tem muita informação no Instagram da Bianca. Tá bom? Confere lá. Gente, Então, tá bem. obrigada, Bianca. Gratidão. Obrigada. Tchau.